Diz assim a palavra do Senhor: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha ajunta os do seu próprio ninho debaixo das suas asas, e vós não quisestes. Nós começamos o culto falando que há uma tendência humana de rejeitar a palavra do Senhor, há uma tendência humana de sentir-se autorrealizador. E eu vou falar um pouco sobre independência, que é uma palavra tão desejada no âmbito humano. Eu desejo independência em muitas áreas na minha vida no âmbito humano. E na realidade, no âmbito espiritual, nós precisamos desejar a dependência plena, total, íntegra da nossa vida por parte de Deus. Assim, nós devemos buscar essa dependência total de Deus. Mas, por conta dessa questão humana, nós acabamos então por nos deixar levar. Não é algo talvez planejado, não é algo premeditado. É aí que o inimigo das nossas almas consegue pegar muita gente. Essa falsa sensação de segurança. A Bíblia diz, olha, quando você ouvir dizendo paz, paz, tome cuidado, porque vos sobrevirá repentina destruição. E é o próprio Jesus que diz tudo isso. Então, às vezes a própria igreja deseja que o mundo melhore no sentido de poder aquisitivo, no sentido de diminuir as desigualdades, tantas coisas que tem por aí, mas quanto mais o mundo caminha para uma situação como essa, infelizmente, mais a igreja perde. Eu acho muito estranho a gente falar sobre saudade de algo que a gente nunca viu, mas essa palavra saudade do céu eu acho interessante. Não sei se é porque a nossa essência, a nossa natureza vem do próprio Deus. A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, nós somos cidadãos dos céus, não somos daqui. Então, nós temos essa coisa de sentir saudade do céu. Mas parece que quanto mais a vida melhora para algumas pessoas, menos saudade do céu essas pessoas sentem. Então, nós precisamos ter cuidado com esse tipo de independência. O texto que nós lemos aqui é uma cena muito triste. Jesus contempla uma visão panorâmica da cidade de Jerusalém e clama: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e rejeitam aqueles que lhes são enviados. Ou seja, eu oro muito para que a nossa igreja cresça. Por outro lado, eu vejo para a nossa igreja crescer com a maneira que a palavra é ministrada aqui, sem muito, não preciso falar mais nada, é meio complicado, de atrair pessoas que, na realidade, eu sei que não é o caso de nenhum de vocês aqui, mas que se enquadram naquela passagem de Isaías no capítulo 30, eu não vou lembrar o versículo agora, não vou lembrar, não sei se 19, não sei, mas é Isaías capítulo 30, quando o pessoal chega nos profetas, e a Bíblia usa esse termo vidente no Antigo Testamento, nessa tradução, mas eram profetas, eles chamam os profetas e dizem assim, não profetizeis para nós a verdade, falai-nos palavras lisonjeiras. Eu já presenciei tanta situação que eu fico imaginando assim, às vezes, antes de ser pastor dirigente, eu era muito envolvido, conhecia muita gente, e às vezes tem gente que frequenta a igreja, mas ela
é amiga da igreja, ela talvez vem na igreja buscar uma bênção sem contrapartida. E às vezes chegava na fila que alguém estava profetizando, e a pessoa que estava profetizando colocava a mão na cabeça daquela pessoa que estava em adultério, tinha um amante, ou alguma coisa assim, ou estava talvez numa situação, enfim, não é? Que não condiz com a vida do crente, e a pessoa colocava a mão, esse profeta ou a profetisa, e falava assim: eis meu servo, que eu tenho me agradado da tua vida. E você conhecia a vida da pessoa, e você sabia que, segundo a Bíblia, Deus não estava se agradando da vida daquela pessoa, e a pessoa ficava feliz com aquilo, ela saía de lá, eu acho que saía acreditando: Deus está se agradando com a minha vida de prostituição, de adultério, de calote, de tanta coisa. E na realidade Deus não se agrada dessas coisas. Então nós precisamos perceber isso. E o inimigo pega as pessoas muitas vezes nesse sentimento de achar que está tudo bem, que está tudo... Então Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e falou: Jerusalém, como eu queria te colocar debaixo das minhas asas. Se a gente pudesse entender o quanto limites são bons. A nossa denominação, ela tem um histórico de que proibiu muita coisa durante muito tempo, e eu sou dessa época, e talvez não ensinava o motivo pelo qual estava proibindo, então gerou pessoas que, às vezes, sem saber por que, se privavam de muitas coisas, e depois a liberdade foi chegando, e as pessoas deixaram de se privar de coisas que eram boas, porque não foram instruídas, só foram proibidas. Então, limite é uma coisa muito, muito boa. A gente precisa dar valor aos limites. E quando Jesus fala assim: como eu queria te colocar debaixo das minhas asas. As asas, ele cita o exemplo da galinha que cuida dos seus pintinhos ali, é o limite. Você não vê um predador enfrentar uma galinha que está toda arrepiada ali com a asa assim, mas se tiver um pintinho que saiu fora e correu e se afastou da galinha, é uma presa fácil. Então nós precisamos entender que no quesito espiritual, nós somos eternamente dependentes. Cantamos isso aqui agora, não é? Ó Jesus, eu te confesso, não dá para viver sem sentir a tua presença no meu ser, sou eterno dependente, ser humano tão carente, e é isso que realmente somos. Então, muitas pessoas, elas erram por um pensamento ou um sentimento que é sugestionado. E quando uma pessoa é facilmente sugestionada, quando ela não tem convicção de quem ela é, quando ela não tem convicção de quem ela é, a pessoa passa a ser sugestionável. Uma pessoa que não conhece a palavra, por exemplo, e ela vê algum programa de TV, algum filme, que toma como base a Bíblia Sagrada, mas deturpa alguma coisa, essa pessoa que é sugestionável, passa a acreditar naquilo que passa na TV, porque não conhece aquilo que a Bíblia diz. Aí a pessoa chega até a dizer assim: não, na Bíblia está escrito assim, assim, assim. Mas como é que você... Não, eu vi na televisão. Não, irmãos, não funciona assim. Para a gente não ser sugestionável, nós precisamos estar aqui na quarta, precisamos estar na escola bíblica dominical, precisamos ter nosso devocional diário, precisamos conhecer a palavra. Olha aqui, Gênesis 3, capítulo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Eva foi sugestionada. Satanás chegou e falou para ela assim: não é assim que Deus disse. Ele deturpou. Como ela não tinha, não é, aquela convicção, aquela firmeza, aquela vivência, ela se deixou levar. E interessante que, se ela tivesse uma percepção daquilo que Deus havia dito, ela não teria levado do fruto para o seu marido, ela teria apenas confessado o pecado.
porque a Bíblia diz, Deus falou assim, no momento em que dele comerdes, morrereis. Eva comeu e não morreu fisicamente, porque não era disso que Deus estava falando. Deus estava falando de uma morte espiritual, Deus estava falando de uma ruptura, e ela não entendeu isso, porque ela foi sugestionada, e ela convenceu outra pessoa. Então nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Falando em independência, vamos pensar aqui sobre algum tipo de independência que seja deturpado. Por exemplo, uma visão deturpada de independência aqui, ó. Essa é uma visão de que a independência é dar as costas a quem nos ajuda ou a quem nos ajudou, pois se a gente depende de alguém, a gente se diminui como ser, não é? Essa é uma visão deturpada da independência. Vamos pensar que a pessoa, até em se falando de um ser humano, ele pode até deixar de ser dependente de alguém, mas ele precisa alimentar a gratidão e nunca assumir uma posição de que eu cheguei aqui sozinho, mas lembrar, falar, eu estou aqui, e isso é a construção, não é? A construção da minha vida passa pela mão de muitas pessoas que me ensinaram, que me ajudaram, que me apoiaram, que me deram abrigo, guarida, suporte, para que eu pudesse conquistar aquilo que eu conquistei. Então, independência não é a pessoa, depois que mudou de vida, virar as costas para as suas raízes, para a sua família. Isso não é independência, isso é ingratidão. Existe uma tendência natural da carne. Eu disse isso aqui desde o início, mas a natureza humana, ela reflete tanto a carne, que é só você ver um neném que, enquanto não sabe andar, ele não quer ficar no colo de quem está sentado. Se ele vê alguém em pé, ele chora e quer dar o bracinho, quer que alguém pegue e fica andando com ele. Quando o neném começa a andar e que ele tem firmeza, alguém vai pegar ele e sai correndo, porque não quer que ninguém pega. Por quê? Porque ele quer ir para onde ele decidir, e ele quer mexer geralmente naquilo que não pode, né? Tem uma atração, é outra coisa que isso aí eu não entendo, mas menino tem uma atração por enfiar o dedo na tomada, por fazer tantas coisas que eu não sei o que é, mas tem. Então o ser humano, a natureza humana, ela tem essa tendência pecadora e de independência. Isso é uma tendência humana, e a gente precisa fazer o quê? Como quem conhece a Deus, como quem serve a Deus, buscar o entendimento e a revelação pela palavra, para a gente ter domínio e colocar a nossa carne no devido lugar. A gente precisa colocar a nossa carne no devido lugar, que é fora do trono do nosso coração, né? Eu quero ver se eu encontro esse livrinho, na internet deve ter, mas antigamente o novo convertido ganhava uns livrinhos lá para estudar, e tinha o desenho de um trono, e tinha um eu bem grande em cima do trono. Aí a pessoa vai conhecendo Jesus e aceita Jesus ali, e Jesus passa a ficar no trono, um Jesus bem grande, e o eu pequenininho ali do lado do trono, que não está mais no trono. Então nós precisamos trabalhar para que Jesus assuma esse lugar de honra na nossa vida. Também, essa independência, ela passa a ser uma necessidade de autoafirmação, como alguém que diz, eu não preciso de ninguém, né? Parece que tem gente que vive querendo provar para o mundo que ele é capaz, tal. Irmãos, para começar, nós precisamos evitar comparações. Cada ser humano é tão lindo, independente de posição social, independente de grau de instrução, independente de poder aquisitivo, independente de tantas coisas. Se cada ser humano pudesse viver servindo ao Senhor dentro daquilo que Ele construiu como vida, nós teríamos lindas existências. Mas por conta de querer provar para alguém que a pessoa pode andar num carrão, ou pode ostentar uma joia, ou pode andar alguma coisa, tem muita gente agora praticando assalto aí, tomando aquilo que outro
demorou tanto tempo trabalhando para conquistar, simplesmente para passar na porta de alguém, dar um tchauzinho, falar assim, ó, estou aqui, estou no... Isso é fruto do pecado. Nós não precisamos e não devemos dar vazão a nenhum tipo de sentimento de autoafirmação. Nós precisamos sim nos colocar diante do Senhor e reconhecer que Ele é tudo em nós e que Ele nos sustenta. Em algum momento da vida, todos nós vamos descobrir que precisamos de ajuda. Ninguém é autossuficiente, você vai ver. Às vezes chega a idade para alguém, tem gente que sofre às vezes com a idade, porque ele é uma pessoa que tão independente, que não gosta que ninguém faça nada por ele, daí a pouco ele se vê tendo que ser ajudado a subir uma escada, ele se vê sendo obrigado a receber comidinha na boca, e em algum momento da vida, se a pessoa de alguma forma tem longevidade, ele vai entender que a gente é interdependente, que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Em segundo lugar, a independência ela é uma reivindicação do orgulho. Orgulho que passa a ser um dos 7 pecados capitais, né? Que foi denominado aí, eu nem sei quem denominou esses 7 pecados capitais aí, mas que é também obra da carne, descrito na Bíblia. Então, a independência, muitas vezes, ela é uma reivindicação do orgulho. A pessoa, mais uma vez, querendo provar para alguém que é capaz, querendo, enfim, assumir uma posição de que eu consigo fazer, eu consigo ser, ele busca esse tipo de independência por meio do orgulho. E o pior, o orgulho com respeito a semelhantes já é muito ruim. O problema é que tem muita gente orgulhosa até com respeito a Deus, principalmente essa geração tem falado contra Deus assim, de uma maneira tem proferido blasfêmias mesmo, muitas blasfêmias contra Deus. Olha o que diz aqui em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Isso é muito importante na época que nós estamos vivendo aqui, né? Dessa Covid-19. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Então nós precisamos perceber e entender isso. Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, Deus nos dá capacidade. Eu comecei dizendo que Deus nos dotou de vários poderes. O ser humano é muito poderoso. Muito poderoso. Às vezes eu fico pensando sobre a inteligência humana e como algumas pessoas têm, né? Que, por exemplo, se a humanidade toda fosse extinta e ficasse só eu, pensou? Eu sou especial, hein? Eu não saberia construir um tablet desse aqui que eu estou segurando na mão. Não saberia fazer um negócio desse. Nem começando lá para o Grambel, né, no telefone, ou o Marconi, que é do rádio, né? Eu acho que é Marconi que foi do rádio. Nem descobrir como é que transmite essas ondas. Eu acho que talvez eu ia conseguir fazer o fogo. Não, isso a gente consegue, né? Fricção, né? Inventar a roda. Mas assim, o poder do ser humano, meus irmãos, o que está sendo inventado agora enquanto nós estamos conversando aqui, ó. Não, você entra num sitezinho qualquer aí de outro país e você vê cada engenhoca, que você fala, meu Deus, já inventaram até isso.
Como é que a pessoa consegue inventar um negócio desse? O ser humano é muito, mas é muito poderoso. Mas ainda assim, o ser humano precisa ser, além de inteligente, precisa ser sábio, a ponto de reconhecer que há alguém maior do que nós, que há um Criador. Eu acredito que foi Benjamin Franklin que disse que acreditar que o mundo é fruto de uma explosão aleatória é o mesmo que acreditar que uma gráfica, não é fruto de uma explosão de caracteres. Um dia explodiu um monte de caracteres lá assim e surgiu uma gráfica. Não, isso foi criado, foi arquitetado por alguém, e nós precisamos entender isso. Atribui uma frase a Voltaire, que, segundo a história aí, foi um homem que falou muitas coisas contra Deus, mas dizem que, próximo da sua morte, Voltaire disse o seguinte: existiria um relógio e não um relojoeiro? Quer dizer, será que algo poderia funcionar com tanto sincronismo, com tanta perfeição, sem que alguém projetasse tudo isso? Então, além de inteligência, o homem precisa ter sabedoria para reconhecer a Deus. Tem também a independência que é resultante da ignorância. Muitas pessoas dizem assim: eu tenho independência financeira. Mais uma vez, voltando para o nosso cenário, quantas pessoas com poder aquisitivo de ser tratado em qualquer lugar do mundo foi derrotado por esse vírus? Quantas pessoas? É muito simples a gente pensar isso. Pessoas poderosas e outras pessoas tratadas pelo SUS. Ia lá, punha um oxigêniozinho, passava 10, 15 dias, a pessoa está em casa bem forte, trabalhando e lutando. Quer dizer, tem muito tipo de independência, pseudo-independência, falsa sensação de segurança, que são pautados na ignorância. E a gente precisa entender, o Filho de Deus, se há uma coisa que a igreja não é, que o crente não é ignorante. Pelo menos não poderia ser, porque a ignorância é a ausência de conhecimento, é a ausência do saber, e a palavra de Deus nos traz todo o conhecimento que nós necessitamos ter. Tem muita gente aí que tem aquilo que algumas pessoas chamam do complexo de Midas. Midas é um rei da mitologia grega que tudo que ele tocava virava ouro. Mas a que preço? A preço de perder a saúde, a preço de perder a família? Provérbios 10, 22, Sara. Tem gente que é assim mesmo. Eu vejo que tem gente que para ganhar dinheiro é uma coisa, a pessoa dorme até 10 horas da manhã, sai de casa, vai ali, faz um negocinho, ganha não sei quantos mil, volta, vai, viaja, ganha, nossa Deus, tem gente que parece que tudo que ele toca vira ouro. Mas e a consequência disso? Qual é? Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. A gente precisa entender isso, Nós precisamos perceber isso. Eu notei uma pergunta aqui, o que estamos dispostos a dar como pagamento para provar que somos capazes? Nossa saúde, nossa família, nossa salvação? Infelizmente, irmãos, tem pessoas que se comprometem muito por conta da questão financeira. Eu digo sempre, eu oro para que a igreja prospere, eu oro para que você vá bem financeiramente, mas que nós façamos isso como filhos de Deus, que nós possamos preservar a nossa identidade de filhos de Deus, e assim sejamos prósperos. Deus abre as comportas do céu, sim, a gente precisa batalhar, precisa trabalhar, precisa correr atrás, a gente precisa fazer isso.
A gente precisa ter essa convicção plena. E por último eu coloquei aqui para falar sobre a bênção da dependência. Nós vamos ler em Isaías 43, 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Nós precisamos ter esse reconhecimento de que a nossa visão é limitada. Deus não disse que se passares, ou enfim, mas quando passares, ou seja, a nossa jornada coloca diante de nós intempéries, situações difíceis, obstáculos. Essa é a jornada da nossa vida, até para que a gente possa conquistar alguma coisa, para que a gente possa se desenvolver. Ninguém cresce, ninguém se desenvolve sem de alguma forma superar algum limite, alguma barreira, enfrentar alguma situação, transpor alguma barreira. Ninguém consegue progredir, crescer, se expandir sem passar por isso. Então, nós precisamos reconhecer que a nossa visão é limitada, mas que o nosso Deus nos conduzirá. Isso precisa ser uma certeza na nossa vida, assim como precisa ser uma certeza na nossa vida que vai chegar um momento em que a jornada vai ficar difícil, mas que nós não estaremos sozinhos, que Deus estará pronto a segurar a nossa mão, ainda que passando pelas águas elas não submergirão, ainda que passando pelo fogo não nos queimaremos. Por quê? Porque somos bons? Não, porque Deus nos protegerá, Deus nos guiará, Deus nos conduzirá, nos dando a vitória. E é isso que a gente precisa entender, não é? Nós temos esses perigos iminentes aí, são iminentes. Não sabemos quando que vai acontecer, mas em algum momento a dificuldade bate à nossa porta, e é nessa hora que a gente precisa fazer igual aquela menininha da escola dominical, que eu já devo ter falado aqui muitas vezes, professora dando aula para criança na escola dominical, aí ela falou assim: e se o inimigo bater na porta do seu coração? Aí uma menininha falou assim: tia, eu peço Jesus para atender. A gente precisa aprender com uma resposta dessa. Quando a dificuldade bater à nossa porta, a gente fala: Senhor, atende a porta, eu não consigo resolver essa situação. A gente precisa entender que Deus está pronto para fazer isso por nós. Nós precisamos conduzir nossa vida pelo único caminho que leva à vitória. Olha aí, Isaías 41:10, para terminar. Vamos ler esse versículo todos juntos. Isaías 41:10. Acompanhe aqui no telão que a gente lê todos do mesmo jeito. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Fé é uma das palavras mais lindas do nosso idioma para mim. Nós temos a palavra do nosso Deus: não temas, porque eu sou contigo. E quantas vezes a luta vem, a situação aperta e o nosso coração não consegue se apegar a essa palavra por conta desse costume, dessa trajetória de busca da independência que a nossa carne ela exerce na nossa vida. Muitas pessoas às vezes não conseguem ter fé
porque ela passa nos momentos que ela consegue caminhar sozinha, sem depender de Deus, até faz menção do nome de Deus, mas no fundo não depende dele. Que nós possamos aprender a depender do Senhor nas mínimas coisas. Pagamos uma conta, e a gente fala, Senhor, obrigado, mas esse mês eu consegui pagar essa conta de luz, essa conta de água, não é? Mas esse mês eu consegui repor a comida na minha despensa, coisas que parece que porque a gente tem um salário, é natural, é normal, mas nós precisamos reconhecer, isso é dependência, isso é reconhecimento, e se a gente aprende a lidar com as situações da vida, quaisquer que sejam, nessa dimensão da dependência, quando chega a hora da luta, a gente já está tão dependente de Deus para tudo, que a gente fala, Senhor, mais uma, né? Está nas tuas mãos, e eu creio que o Senhor me dará a vitória, em nome de Jesus. Receba essa palavra no seu coração, creia, confie, o Senhor está contigo, não sou eu que estou dizendo, é Ele que está dizendo, é o Senhor que está dizendo.